Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 30. É o versículo básico da nossa palavra. Aliás, capítulo 2, 30, desculpa-me. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Podemos ler? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, ou desmerecidos, ou desonrados, ou desprezados, ou tornados vil. Podeis assentar? Os que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. Os que me não honram serão desmerecidos, envelhecidos, desprezados, desonrados, humilhados. Pois bem, a honra a Deus, ela nos chama atenção para o princípio de autoridade. A autoridade é um princípio divino permanente, nos céus e na terra. Reina no céu e reina na terra. Se é um princípio de autoridade, também nos informa que há uma cadeia de comando no universo. Há uma cadeia de comando no universo. Podemos chamar de uma hierarquia. Há uma hierarquia celestial e há uma hierarquia terrena. O que é uma hierarquia? Uma hierarquia exatamente está ligada a uma cadeia de comando de autoridade superior e autoridade inferior. Ou melhor, autoridades maiores e autoridades menores, mas autoridades, do ponto de vista da delegação divina. Em primeiro lugar, acima de todos, acima de tudo, está a honra a Deus, a sua autoridade, a sua glória, o seu santo nome, portanto. A honra a Deus, Pai, a honra a Deus, Filho, e a honra a Deus, Espírito Santo, supremamente, absolutamente, sobre tudo e sobre todos. Em segundo lugar, na cadeia de comando hierárquica, está a constituição dos anjos, constituição angelical, de onde nós somos informados pela palavra que existem uma hierarquia e um posicionamento e uma delegação de autoridade. Por isso nós temos nos céus principados, potestades, domínios, entre as hostes angelicais, que são milhares de milhares, milhões de milhões, milhares de milhares, ou miríades de miríades, que trata-se de uma companhia inumerável angelical. Entre os milhões, milhares de anjos, miríades de anjos, uma companhia inumerável, ou não é possível numerá-la. Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, Jeová Tessabaote, sabe o número desses anjos, assim como sabe das estrelas, e os chama por seu nome. Então há uma constituição de autoridade delegada celestial, e quem quis rebelar contra essa autoridade caiu, uma vez por toda. Foi Lúcifer no passado, ou o querubim ungido, ou a estrela da manhã, assim como denominado na santa palavra de Deus, caiu com 1/3 de seus anjos. De cada 3 anjos, ele levou 1/3 dos anjos, caíram porque não honraram a sua hierarquia, o seu poder de comando, sendo delegado por Deus, e quis suplantar o próprio Deus pelo orgulho.
Pois bem, agora a gente vem para a terra onde nós habitamos. Há também na terra uma cadeia de comando, uma hierarquia institucional entre nós. Em primeiro lugar, nós temos a família, primeira instituição divina. E na família, que há um mandamento bíblico, que tem um mandamento bíblico, que é um mandamento bíblico que requer, exige a honra devida às autoridades do lar, que são os pais. Nós estamos embaixo na terra, estamos aqui na horizontal, só que a horizontal tem uma interligação com a vertical. Enquanto os anjos que permaneceram fiéis, os santos anjos eleitos, obedecem, honram a Deus, cultuam, glorificam e entre si exercem funções soberanas ou funções proeminentes celestiais. Aqui na terra, Deus separou o casal, a família, pai, mãe e filhos, e assim instituiu ou constituiu na família, que é a primeira instituição divina, um comando, que é os pais. E aí exige-se, requer a honra devida à autoridade dos pais. E Paulo nos afirma que este mandamento é o primeiro mandamento com promessa de viver muito e ser bem-sucedido na vida. E deixa eu chamar a atenção para os pais idosos, porque às vezes é aplicado muito isso no departamento infantil, e com muita razão. Os filhos devem honrar os pais, por dever, por mandamento divino. Mas o que dizer dos nossos pais, já idosos? A minha mãe já dorme com o Senhor, meu pai também. Mas o que dizer dos nossos pais que estão vivos? Ainda, a questão da honra devida aos pais. Em segundo lugar, no comando, na hierarquia terrena, nós temos o governo, que é a segunda instituição divina, chamada instituição governamental. O apóstolo Pedro nos exortou dizendo: honrai o rei. E no próximo versículo ele diz: honrai a todos. Apesar da honra entre si, é nosso dever honrar todo ser humano, existe a honra ao rei. O apóstolo Paulo diz que não há nenhuma autoridade sobre a face da terra que não seja constituída por Deus. E ele diz que devemos orar pelas autoridades, sujeitar as autoridades, submetê-las, respeitar, honrar. E nesse tempo quem estava no poder era Nero, imperador romano. Então não é uma questão de ser bom ou ser mal. Quem está em autoridade é uma questão de ofício, é uma questão de missão. Quem está em autoridade ou na posição de autoridade está em uma missão. E nós devemos honrar a pessoa, independente de quem seja a pessoa, mas honrar a missão. Também a pessoa. Em terceiro lugar, nós temos a autoridade da igreja, que é a terceira instituição divina. Os oficiais da igreja, ordenados por Deus. O anjo da igreja, que é o pastor que o Senhor colocou à frente do rebanho para rebanhar. Portanto, Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Único ministério oficial em que Deus nos chama a atenção que haverá uma prestação de conta, não só da vida do oficial, mas também do rebanho. Então é muito sério, e diz ainda para a gente honrar, obedecer, sujeitar, não gemendo, mas espontaneamente, por amor. Honra, o nosso tema, nosso título: honra a Deus. O que é honra?
surge a pergunta, surge o pensamento, a meditação: o que é honra? Primeiro, honra é um atributo, Por isso, dai honra a quem tem. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Tributar honra, porque honra é um atributo. E deve-se dar honra quem tem honra. Paulo, Pedro, honrai o rei. O que é honra? A honra implica em autoridade, respeito, temor, reverência, veneração, de onde vem a palavra culto. O culto devido ao Senhor, ele é recebido quando reconhecendo a autoridade, com respeito, com temor, com reverência, com veneração. O Espírito Santo é o executivo do Pai e do Filho. O Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, e o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho, mas não glorifica a si mesmo. Honra é um atributo de honra. Honra implica em autoridade, não se brinca com a autoridade. Honra implica em respeito à autoridade, implica em temor. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Bom entendimento tem os que lhe obedecem. Honra implica em autoridade, em respeito, em temor, em reverência, em veneração, culto. E o que estava acontecendo no texto que eu li? Exatamente a irreverência, o desrespeito, a desonra por parte de um ofício sacerdotal, que era a casa de Eli. Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos Ofni e Finéia estavam desafiando a autoridade, desrespeitando, não temendo, não reverenciando, não venerando, estava, como diz assim, desmoralizando, dando coice nas ofertas. Estavam desprezando o culto a Deus. E a sentença foi pesada. Num dia só, morreu os 2 filhos, e o velho, com 98, caiu para trás e morreu. Porque eles desprezaram, não honraram, não estavam honrando a Deus, a instituição, que era o povo constituído por Deus, e a instituição do ofício sacerdotal. Tópico 2. A honra devida a Deus, ao Senhor, ao seu santo nome. A honra é devida a Deus, ao Senhor, ao seu santo nome. Nós estamos aqui por isso. Por que esse clima está um clima espiritual? Eu também senti desde o início. Um clima espiritual, assim, muito contrito. Vocês observam que nós estamos vivendo dias de gemidos, dias exprimidos, e serão mais. A igreja já gemeu no período primitivo. A igreja gemeu na Idade Média. E agora, no fim, a igreja está gemendo, e neste gemido a igreja sobe. Não ficará aqui, que o gemido se intensificará até a grande tribulação. E a igreja de Cristo é pré-milenista e pré-tribulacionista. Ela não passa pela grande tribulação. A honra devida a Deus, ao santo nome do Senhor. Foi Jesus quem disse: dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. César é o governo, é o Estado. Mas dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O poder, a honra e a glória. Deus não dá a ninguém seu poder, sua honra e sua glória. Ele usa, Ele unge, Ele autoriza. Mas é Ele que faz, Ele que autoriza, Ele que unge, Ele que opera, Ele quem realiza. Um dia ele perguntou: quem é que me deu primeiro para que eu haja de recompensar? E essa conversa foi com Jó. Deus conversando com Jó.
Joaquim é que me deu primeiro, para que eu haja de recompensar-lhe. E o apóstolo Paulo toma esse contexto e leva para Romanos, capítulo 11. Quem primeiro deu a Deus para que haja de recompensá-lo? Quem primeiro deu a Deus para que Deus haja de recompensá-lo? Se dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém! A honra devida a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Davi, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O inimigo é desonrado. Foi desonrado e julgado e condenado eternamente ao inferno, ao poço do abismo e ao lago de fogo. 3 instâncias: inferno, debaixo do inferno, poço sem fundo, região primeva, poço do abismo, onde ele vai ser amarrado 1000 anos, no período do milênio, quando Jesus descer em glória com a sua igreja, após arrebatá-las, após as bodas do Cordeiro. E daí ele vai sair novamente para rebeliar, ou para promover rebelião de desonra a Deus, e fogo do céu, juízo severo, instantâneo, virá e o lançará no lago de fogo e enxofre. Então a honra é devido a Deus. Dele é o poder, a honra e a glória. Aí eu pergunto a vocês e a mim também: até onde honramos a Deus? Qual a ideia, qual o pensamento consciente que temos da honra a Deus? O Espírito Santo e esta palavra abrirão nossos olhos. Abrirão nossos olhos. Porque aqui está a luz, aqui está a revelação. A palavra revela Deus, revela o homem, revela o universo. Revela a eternidade, os tempos e as estações. E ela nos ensina, nos educa a temer a Deus e tributar glória e honra, nos prostrar diante do seu altar para adorá-lo. Mas a gente pergunta até onde entendemos conscientemente, qual a ideia que temos ou o pensamento da honra ao Senhor. Tópico 3. Há uma advertência e uma reprovação aos que não honram a Deus. Aqui que está o perigo. Advertência, reprovação aos que não honram a Deus. No texto que a gente leu: os que me honram, eu honrarei. Os que me não honram serão desmerecidos ou envelhecidos. Quer dizer, Deus castiga, Deus castiga. E também tem uma ideia de contexto que esse envelhecimento tem também sentido quanto à decadência, quanto à velhice precoce, quanto à perda das forças e do vigor, porque não honra. Deus tenha misericórdia de nós, em nossos dias de vida, em nossas vidas, que venhamos honrar a Deus e toda e qualquer autoridade constituída por Ele, porque é o princípio. Lembra do homem de grande fé? Do oficial romano? Qual o segredo desse oficial de ter tanta fé assim? Em que Jesus se admirou e disse que nem Israel ele encontrou tamanha fé. O oficial disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno. Opa, humildade. De ir à minha casa, que o Senhor vá à minha casa. Também não me julguei digno de pessoalmente estar com o Senhor. Ele mandou uma comissão. Mas diz só uma palavra que o meu criado sarará. Por quê? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Tem autoridade acima de mim, eu me sujeito. E tenho soldados e criados abaixo de mim. Eu recebo ordem de cima, obedeço. E dou ordem para baixo e se obedece. Tu dizes só uma palavra que está resolvido, meu criado sarará. Grande fé é para quem honra a Deus e qualquer autoridade a partir de casa, a partir do lar.
Autoridade do lar, autoridade empregatícia, autoridade governamental e autoridade eclesiástica. Em toda a delegação e representação, a unção repousa aí. São princípios, não podem ser quebrados. Advertência, reprovação aos que não honram a Deus. Os que me não honram, os que me honram eu honrarei positivamente. Negativamente, os que me não honram serão desmerecidos, serão envelhecidos. Malaquias, cobrança, Malaquias capítulo 1 e 2. O filho honrará o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? O servo temerá o seu senhor. Se eu sou senhor, onde está o meu temor? E é duro, hein? Vós me desonrais, ó sacerdotes. E aonde estava desonrando a Deus? No estilo de vida e no culto, oferecendo animais impuros, animais aleijados, ofertas vil. Deus disse assim: vocês me oferecem coisa vil, me oferecem animal aleijado, manco, cego. Apresenta ao rei de vocês, vê se terá agrado. Mas o meu nome será grande, do nascente ao poente, sobre toda a terra, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Sacerdote, se não propuserdes dar honra ao meu nome, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, diz o Senhor dos exércitos, enviarei maldição contra vós. E vou fazer porque já entendi, já conheci que vós não vão honrar meu nome. Agora imagina o que aconteceu com esse povo sacerdote que, a exemplo negativo lá da casa de Eli, fez a mesma coisa. Irmãos, tem pecados pessoais e pecados oficiais. É muito grave. A questão de Deus com a casa de Eli não era simplesmente os filhos de Eli que estão desobedecendo o pai. Não, é o sumo sacerdote e os sacerdotes oficiais ungidos e constituídos por Deus. E pagaram muito caro por esta situação. E assim esses sacerdotes dos dias de Malaquias, que era o último profeta, dentro de uma ordem canônica, em que aí a terra ficaria 400 anos no período de silêncio, até que Jesus viesse. O João Batista junto ali precedendo o Senhor. Então, pecados oficiais. A mesma coisa aconteceu com o rei Uzias. Não era a honra dele. Os sacerdotes disseram: rei Uzias, não é honra para ti, estava tão bem, Deus havia exaltado o rei Ezequias, ele vinha fazendo tudo certo, mas o orgulho subiu no seu coração e sentiu-se de ter prerrogativa de entrar no templo para queimar incenso, que não era oficialidade dele. Foram reprovar, e foi reprovado, e saiu a lepra na testa, e ficou separado, fora do convívio social e ministerial até a morte, que desonrou. Quem se lembra do rei Saul, em que Samuel recomendou: Saul, me aguarda 7 dias, porque eu virei para oferecer o sacrifício a Deus. Chegou no 7º dia, Samuel demorou um pouquinho, Saul, com medo dos filisteus, foi lá oferecer o sacrifício. Aí Samuel chega: o que fizeste? Ah, eu pensei que você não vinha. Pois é, hoje tu perdeu o reino. O Senhor te confirmaria o reino e a tua casa. Agora o Senhor já te rejeitou e já tem escolhido um outro. Esse outro era Davi, que havia de honrar o nome do Senhor, como aconteceu, e nós conhecemos muito bem esse propósito, essa atitude, a obediência de Davi. Então, Jesus falando aos fariseus: vós me desonrais, eu honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Agora vamos, tópico 4, promessa de Deus para os que honram devidamente a Deus. Irmãos, olha só como vale a pena a gente honrar a Deus cada dia. Os que me honram, eu honrarei. Irmão, ser honrado aqui já é um negócio tremendo.
certo? Vamos pensar num recinto de honra, em uma reunião de honra. Reunião, como a gente fala aqui, entre aspas, dos grandes, em que a pessoa é honrado. Não é uma coisa interessante? Não é admirável, não é louvável? Mas a honra aqui não é humana, a honra aqui é divina. Aí diz o apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Deus está dizendo: os que me honram, eu honrarei. Sempre que a igreja honrar o nome do Senhor, o Senhor vai honrar as nossas vidas. Ele será honrado nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E a maior honra é a unção de Deus sobre nós. Traz autoridade, paz e descanso e refrigério. Mas tem que honrar. Honra e reconhecimento. Aliás, o apóstolo Paulo diz para a gente considerar o outro superior a gente. Considera o irmão superior a vocês. O importante não sou eu, o importante é você, o importante é o outro. É assim que funciona. Quando ele disse: Jesus, mas quem é o maior? Jesus foi e pegou uma criança. Aqui, ó. Está vendo esse menino aqui? Lá no Império Romano, lá fora as autoridades são benfeitores, exercem autoridade, comando. Agora entre vocês o maior é o serviçal, o maior é quem serve. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu sendo Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, na humildade, né? Que faça a vocês o mesmo. Glória a Deus. Jesus desceu do céu à terra, veio servir, não veio para ser servido. Agora, quando ele subiu, ele deixou a gente para ser servido. Não é honra de homem, é honra de Deus. Agora, quando o Senhor honra, ninguém desonra. Ninguém consegue desonrar quem Deus está honrando. Também ninguém consegue elevar quem Deus está abatendo. Deus é o juiz. A um exalta e o outro abate. A um abate e o outro exalta. Falei com a minha esposa Elizabeth, é uma missão. Entregar uma mensagem assim é uma missão. Glória, você tem que ter autorização de Deus para entregar uma mensagem assim. Promessa de Deus para os que honram. Jesus falou, João, o evangelista, registrou, João 12, 26. Jesus falou: se alguém me serve, siga-me. E se alguém me serve, meu Pai honrará. Jesus falou: quem é meu discípulo, meu filho, siga-me. Se é meu servo, siga-me, e meu Pai honrará. Ao ser servo de Cristo, ao servir a Cristo, o Pai honra. Não importa onde Ele mande, aonde for, Ele vai. Jeremias, onde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar tu dizer, tu dirás. Não diga que eu sou uma criança, porque antes do ventre eu te escolhi, antes que tu formasse, te conheci. Antes de sair de lá, já dei você as nações dos profetas. Agora, Jeremias, me diz uma coisa: o que estás vendo? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir a honra de Deus em cumprir a sua palavra. Jesus falou: passe o céu e passe a terra. As minhas palavras não. A honra de Deus está na sua palavra. A honra de Deus está em seu espírito. A honra de Deus está na nossa vida regenerada e transformada. Como foi dado o testemunho aqui. Estou fechando. Honrar a Deus é temê-lo, reverenciá-lo, venerar e fazer o que nós estamos fazendo aqui, cultuar. Cultuar o Senhor com honra. Vir à igreja com honra. Vir à igreja para honrar o Senhor. Fechando aqui, pequeno exemplo bíblico de homens que honraram a Deus. Em primeiro lugar, Abraão, pai da fé. Pensa comigo. Quando Deus pediu a Abraão, eis-me aqui. Sim, Senhor, eis-me aqui. Toma o teu filho, a quem tu amas, teu único, a quem tu amas, Isaque. Vai ao monte Moriá e oferece-o
em sacrifício para mim. Essa altura Ismael já tinha sido despedido, porque os judeus dizem que Isaac tinha 30 anos quando foi oferecido. A gente pensa que era adolescente com 17 anos, 13 anos, não, ele tinha 30 anos. E dá sentido porque Jesus estava na faixa de 30 a 33 anos quando se ofereceu. Então, olha só, quando Abraão honra a Deus, lhe teme e lhe obedece, e seu coração partido, ele vai de caminho com Isaac ao sacrifício. No terceiro dia, o texto diz que Abraão de longe levantou os olhos e viu os montes, ouviu o monte Moriá. Aí ele falou aos que estavam com ele, aos seus criados, aos moços: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos, adoraremos e retornaremos. A palavra adoração, a primeira vez na Bíblia, aparece aqui. Hoje tem uma impressão de que cantar é adorar. Sim, é parte. Mas a palavra adoração aparece aqui com o sacrifício de Abraão. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração. Iremos, adoraremos e retornaremos. Eu já vi alguém dizer que Abraão já tinha assim uma noção. Não. O escritor aos Hebreus diz que ele creu que Isaac se tornaria cinza, porque era oferta queimada e ia virar cinza, mas da cinza Deus traria Isaac de volta. O apóstolo Paulo diz que Abraão creu em Deus em esperança contra esperança. Deus, o qual ressuscita os mortos e chama as coisas que não são para ele como se já fosse. Ele chama as coisas existentes que não existem e é capaz de ressuscitar os mortos. E Abraão creu em esperança contra esperança, que ainda assim seria o pai de multidões de nações. Iremos, adoraremos e retornaremos. Agora escute comigo, aqui é a questão. A gente ficaria admirado, gente, mas que amor é esse? Pense o quanto Abraão amava Isaac. Agora pense quanto ele amava a Deus. Mas não é assim que o anjo brada. Quando preparou o altar, amarrou Isaac e colocou, Abraão pegou o cutelo que tinha que cortar em 3 partes. Ia cortá-lo para queimar. Quando ele levantou o cutelo que ia descer, aí o anjo entre terra e céu, o anjo do Senhor: Abraão! 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 Não faças tais coisas! Porque agora eu sei que temes a Deus. Não é que amas a Deus, que temes a Deus, que honras a Deus, que respeita a Deus, que obedece a Deus incondicionalmente, honra a Deus incondicionalmente, teme a Deus. Agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Então o culto é honra a Deus, é temor a Deus, antes mesmo do nosso amor. Às vezes, por o amor, vai medir a intensidade de um amor e pode até reter. Mas quando o temor, a honra é maior do que o amor, como no caso de Abraão. O amor não tem limite. Esse é o primeiro caso, o caso clássico do temor a Deus, da honra a Deus. O que levou Abraão a oferecer Isaac, além do amor, principalmente o que predominou foi o desejo dele, a entrega em adoração e em honrar o nome santo do Senhor, o temor de Deus no coração. Por isso que é o princípio da sabedoria, o temor de Deus, que também é o princípio da honra. Fechando aqui, Antigo Testamento, os 3 rapazes da fornalha. Como honrar a Deus esses meninos? O Nabucodonosor desafiou todo mundo veio e dobrou. Todas as autoridades dobraram, mas os 3 garotos não. A princípio eles se esconderam, mas sempre há quem acha chamaram-nos e levaram à presença do rei, denunciando que esses 3 rapazes estavam desafiando. Não era a honra do rei, era o capricho do rei, é diferente. O capricho do rei, que queria compulsoriamente
por arrogância dele ou por exaltação, com o espírito endurecido em soberba, como disse Daniel quando a sentença caiu sobre Nabucodonosor. Era capricho dele de querer que todos dobrassem diante da estátua, que ali era ele próprio que estava ali representado na estátua. E os rapazes, por temor, por honrarem a Deus, não se dobraram. E depois que o milagre aconteceu, do quarto homem na fornalha, e que o fogo não teve poder destrutivo sobre eles, porque Deus apagou a força do fogo, nem um fio de cabelo foi chamuscado e eles não tinham nem cheiro de fogo. Isso aí que é tremendo. Como que uma fornalha daquela de carvão, aquecida 7 vezes mais, os garotos não tiveram nem cheiro de fogo. Isso quer passar bem numa prova, dentro de uma fornalha, passar pelo fogo sem cheiro de fogo. Por quê? Porque honraram a Deus. E depois o próprio Nabucodonosor decretou: olha, esses rapazes preferiram entregar os seus corpos para serem queimados do que sonegar a Deus. Portanto, eu decreto hoje que todo o império se curve perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quem não honrar ao Deus dele será agora executado, morto. Fechei porque também o tempo suficiente. Daniel, na cova dos leões, não precisa dizer nada sem comentário, Daniel. E no Novo Testamento, nós temos os mártires, que honraram a Deus até o fim. Foram testados: negue a Deus, não adore a Deus, não adore a Cristo. Diga que o imperador, o César é o rei, é o Senhor. Os cristãos não possam. Não vamos desonrar a Deus, não vamos desonrar o nosso Cristo. Então todos os apóstolos foram levados ao martírio, com exceção de João, que não morreu, mas foi jogado no tacho fervendo e foi exilado na ilha de Pátimo. Depois dos apóstolos, os pais da igreja, os discípulos dos apóstolos, todos foram martirizados. Daí milhares e milhares de cristãos comuns em todo o mundo, em toda a história da igreja, como hoje, neste momento, em algum lugar, tem alguém em situação de mártires por honra ao Senhor. Então, igreja, a ordem é: ser fiel até a morte. Temei ao Senhor e dá-lhe glória. Honre ao Senhor. Honremos ao Senhor com nossa boca, com nossa vida, com nossa expressão, diante de tudo e de todos, publicamente. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Mas quem me confessar, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.